Então tá, vamos lá. Boa tarde. Meu nome é Tatiana Corrêa, né? Eu faço parte do grupo de Ciências Planetárias do AN, como aluna de mestrado. Eu sou orientanda do professor Dr. Eduardo Rondon e da professora Daniela Lázaro. E o tema da minha pesquisa vai ser a caracterização do céu do Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica. Eu pretendo falar um pouquinho sobre os objetivos dessa pesquisa, né? Fazer uma introdução, explicar sobre a metodologia que a gente utilizou e está utilizando ainda, mostrar os resultados que a gente obteve até aqui e no fim eu vou apresentar um pouquinho de quais são as nossas perspectivas futuras. Então, como objetivos desse projeto, a gente tem que estudar as condições meteorológicas, estimar o SIM, estimar o coeficiente de extinção atmosférica e estudar a poluição luminosa lá no oásis. O oásis ele faz parte do projeto Impacton, né? Ele tem como objetivo aí, o projeto, né? Tem como objetivo principal a caracterização de objetos, pequenos corpos do sistema solar, né? Em especial os NEOs, né? Que são aqueles que possuem órbita próxima da Terra. Tá? Aqui nesse mapa a gente tem todos os observatórios do mundo que possuem código MPC. Em verde está aqui o oásis e aqui em vermelho a gente tem o TREPPIST no Chile, né? E junto com a Ásia eles são os únicos observatórios aqui da América do Sul que são completamente dedicados à observação dos pequenos corpos. O oásis está localizado próximo da linha do Equador, né? A mais ou menos 390 metros de altitude em relação ao nível do mar. Ele fica no município de Itacuruba, em Pernambuco, e por isso, né, por estar próximo da linha do Equador, é possível observar objetos nos dois hemisférios, tanto norte quanto sul de lá. Em 2013, o oásis ele também recebeu o código aí do MPC, é o Y289 Itacuruba. Aqui a gente tem uma imagem do oásis, né, onde a gente consegue ver aqui lá no fundo a cúpula, a gente vê aí a região ao redor do observatório. E aqui a gente tem uma imagem onde a gente vê um pouquinho melhor, né, a cúpula, a casa de apoio aqui na área externa. E na área externa a gente tem aí um sensor de chuva para o domo, né, caso aconteça algum tipo de precipitação, para não ter nenhum problema com o equipamento. A gente também tem uma câmera All-Sky para monitorar, né, as nuvens, e a gente tem também uma estação meteorológica. Tá? No oásis a gente tem também um telescópio robotizado, né, automatizado, melhor dizendo. A gente comanda esse telescópio a partir aqui do Rio de Janeiro, pela equipe lá dos observadores do oásis. Esse telescópio aqui ele tem uma razão focal f8, ele é um Classic Cassegrain, tem aqui um espelho de diâmetro de 1 metro, né, um espelho principal, acopla aqui a câmera CCD e a gente tem acoplado aqui a câmera CCD uma roda de filtros, né, e a gente usa dois sistemas fotométricos lá no observatório, o SLOA, né, e o Johnson Cousins, né, que foi falado anteriormente. E a gente tem uma tela de flat aqui também para fazer as imagens de redução também, né. Eu fiz parte, tá, da equipe de observadores do oásis, eu fiz algumas observações remotas, participei de alguns projetos científicos, né, que tinham o objetivo de determinar a curva de fase, o período de rotação, determinar atividade cometária, estudar objetos cruzadores da órbita de Marte, além de tentar observar os átiras, né, que são bem difíceis de observar. Então, devido a essas observações, eu fui coautora em alguns artigos publicados por integrantes, né, da equipe do Impacton. E eu cheguei a apresentar também o andamento dessa pesquisa em alguns eventos, como a SAB, o Talete, Ciências Planetárias e alguns workshops do Impacton também. Fiz todas as disciplinas necessárias, né, do mestrado, são 6 disciplinas. Fiz uma disciplina que é mais como ouvinte, que foi tópicos de Science. Então, já que um dos objetivos da pesquisa é determinar o SIM, né, o modelo padrão do SIM ele foi desenvolvido pelo Tatarsky, pelo Fried, né, baseado pelo modelo de turbulência atmosférica de Kolmogorov, né, e nesse modelo o SIM ele depende basicamente da escala de placa, da binagem do telescópio, da massa de ar, do comprimento de onda e do FWHM. Né? Então, para a gente entender um pouquinho melhor o FWHM, a gente pode imaginar que se a intensidade da luz de uma fonte pontual ela é descrita, né, por uma função de espalhamento de ponto, né, essa função pode ser uma função gaussiana, uma função Moffat, tá? A gente define o FWHM como sendo a largura meia altura dessa função de espalhamento de ponto, né, e portanto, sim, ele é uma grandeza que depende, né, que é proporcional a essa largura que é a meia altura, né? Isso se dá basicamente por dois motivos, né? Um deles é a característica ondulatória da luz, né? E os diferentes índices de refração das camadas atmosféricas,
que causam um padrão no plano focal do telescópio, que é o padrão de Airy, né, e as turbulências atmosféricas, né, que podem eventualmente perturbar esse padrão, mais precisamente alargar esse disco de Airy, e esse alargamento de disco de Airy é exatamente esse FWHM. Tá? Então, a metodologia que a gente está usando para fazer esse trabalho é basicamente reconhecer a base de dados de imagens de ciência no OASI, né? Medir o FWHM de todas as estrelas do campo, de todas as imagens que a gente for usar, calcular a mediana do SIM de cada imagem, né, de cada semana, mês e ano, analisar os dados meteorológicos do OASI para poder fazer um estudo correlacional, né, entre o SIM e os dados meteorológicos, fazer um teste correlacional também com os dados do OASI, uma outra estação que eu vou falar daqui a pouco, e fazer finalmente o teste correlacional do SIM com os dados dessa nova estação. Né? E na segunda parte, calcular a magnitude, né, instrumental de algumas estrelas observadas em diferentes alturas, né, para a gente poder calcular o coeficiente de extinção atmosférica a partir do ajuste da magnitude com a massa de ar. Né? E na terceira parte, fazer uma orientação mais precisa das imagens da Cameral Sky, que ficam na parte externa lá do observatório, para a gente poder estimar a altura e as direções, né, de focos de possíveis focos de poluição luminosa. Então, nessa parte de reconhecimento da base de dados, a gente notou que o sistema fotométrico mais utilizado foi o Johnson, né? E as imagens mais utilizadas foram feitas no filtro R. Então, essas imagens com essas características, né, a gente foi estudar os tempos de exposição mais utilizados e a gente encontrou que os tempos foram os de 40 e de 30 segundos, respectivamente, né? Então, a gente escolheu essas imagens, né, para poder calcular o SIM. Então, a gente começou a olhar a distribuição dessas imagens com essas configurações, o tempo de exposição, né, a distribuição do tempo de exposição dessas imagens ao longo do ano, e a gente percebe que elas meio que se completam, né? Então, utilizando imagens nesses dois tempos de exposição, a gente consegue ter uma amostra mais realista, né, mais próxima dos dados que a gente tem no OASI. E por fim, a gente calculou o SIM, né, para imagens com essas configurações, né, e a gente achou uma moda aí de 1,35 segundos de arcos para os dois tempos de exposição, com uma dispersão um pouquinho maior para o tempo de 30 segundos. Então, quando a gente faz o plot dos melhores valores de SIM ao longo de 2019, né, melhores valores de SIM que a gente entende como menor que 1,5, a gente vê que o ano 2019 foi um ano bem fotométrico, né, com exceção aqui de maio, né, e de outubro, que não tiveram noites fotométricas. E quando a gente compara essa análise com as análises feitas no artigo do professor Eduardo Rondon, né, para os outros anos, para o OASI, a gente vê que o ano de 2019 foi um dos melhores anos, ou um dos anos mais fotométricos para o observatório até então. A gente queria fazer um estudo correlacional, né, do SIM com os dados meteorológicos da nossa estação. No entanto, quando a gente comparou as datas que a gente tinha, tanto dados de SIM quanto dados meteorológicos da nossa estação, a gente viu que eles não necessariamente coincidiam, de forma que a gente chegou mais ou menos em cerca de 20 dias com dados de SIM e de dados meteorológicos, o que impossibilitaria completamente, né, qualquer estudo correlacional que fosse estatisticamente relevante, né, com apenas 20 pontos, né? Então a gente procurou uma nova estação relativamente próxima do OASI, que é a estação Floresta. Ela fica aqui no município de Floresta, em Pernambuco. Ela está a cerca de 10 km de distância, em linha reta, do observatório. Tá? Aqui a gente achou uma foto da estação no Google, então seria isso aqui. E a gente fez uma análise comparativa entre os parâmetros meteorológicos, tanto na floresta quanto no OASI, né? Então aqui a gente tem os plots da umidade relativa do ar, da pressão atmosférica, da velocidade do vento, da temperatura e da precipitação. Tá? A gente também fez um estudo mais aprofundado sobre as velocidades do vento, né? Então aqui a gente tem a roda dos ventos, tanto para a floresta quanto para o oásis, de 2014 até 2018. E quando eu vou passando aqui, a gente percebe que existe uma direção preferencial, né, em ambas as estações. No caso da floresta é a direção sudeste, com algumas pequenas flutuações, e a do oásis é a direção norte, com bastante certeza. Né, a gente também consegue ver com esse plot, né, que as velocidades experimentadas na floresta, elas são um pouco menores que as velocidades experimentadas na estação do oásis. Tá?
Bom, a gente também fez um estudo correlacional entre os parâmetros meteorológicos de ambas estações e a gente percebeu que apenas 3 grandezas tiveram correlação, que no caso foi a umidade relativa do ar, a pressão atmosférica e a temperatura, né, que tiveram um coeficiente de Pearson maior que 0,5. Né? No caso da velocidade do vento e a precipitação, o coeficiente de Pearson foi menor, então a gente não considerou como correlação linear. Né? Então a gente pegou esses parâmetros que tiveram correlação forte do oásis e da floresta e fez uma correlação desses parâmetros com o sim do oásis. Né? E como vocês vão ver aqui, a gente não obteve nenhuma correlação entre o sim e nenhum desses parâmetros de forma independente, mas a gente não pode afirmar que essa correlação não exista numa possível combinação linear desses parâmetros, né? E correlacionando com o sim também. Então, como perspectivas futuras, a gente vai determinar o coeficiente de extinção atmosférica do oásis. Tá? A gente vai fazer isso medindo a magnitude instrumental de uma estrela em diferentes alturas, consequentemente diferentes massas, né? E a gente vai fazer o ajuste linear para obter esse coeficiente. Tá? Então a gente vai fazer isso utilizando 2 tipos de dados, basicamente. A gente vai usar imagens de estrelas padrão de Landau, que foram observadas aí no projeto de determinação de curva de fase, né, que é o projeto da Plícida, e imagens de estrelas observadas no projeto de determinação de períodos de rotação, que é o projeto do Flip. E no caso aqui para a gente é mais interessante objetos mais lentos, né, para que ele não passe rapidamente e mude de campo com muita frequência, né, e a estrela fique ali no campo em diferentes alturas. Então, como a gente vai fazer o cálculo da magnitude, né, a gente vai fazer fotometria usando o IRAF, e para a fotometria a abertura é importante, né, uma vez que se a gente pegar uma abertura muito pequena, a gente perde a informação do fluxo total, né, e se for muito grande a gente tem bastante contribuição do ruído do céu. Então a gente encontrou a melhor abertura fazendo as medições de magnitude instrumental de uma mesma estrela com diversas aberturas diferentes, e essa abertura aqui foi da ordem de 7,5 pixels. Tá? Então a gente fez o cálculo da magnitude instrumental de uma estrela chamada Landau 110-229, né? Ela foi observada 4 vezes, em 3 alturas diferentes, e ela foi observada em 13 de agosto de 2021, e a gente fez esse cálculo usando aquela abertura, né, de 7,5. Né? Era um total de 12 imagens, com 15 segundos de exposição no filtro R. E para o cálculo, a gente agrupou essas imagens em 3 grupos, de 4 imagens, né? E calculamos o coeficiente de extinção usando tanto a média quanto a mediana, né, dessas imagens. E aqui vocês veem aqui o plot, a linha vermelha eu não escrevi aqui, né, mas seria o ajuste usando a média, e a linha azul seria o ajuste usando a mediana. Né? Então, usando a média, a gente teve um coeficiente de 0,20, e usando a mediana a gente teve um coeficiente de 0,25. Né? Apesar desse coeficiente ser maior usando a mediana, a gente vai considerar esse valor, ao invés de usando a média, para corrigir efeitos como esse aqui, né, que são outliers. Né? Não sei se está muito intuitivo, mas aqui como a gente separou as imagens em 3 grupos, né, esse aqui é um grupo de 4 imagens, aqui é outro grupo de 4 imagens, aqui é outro grupo. A gente vê aqui nos dois, no primeiro e no último grupo, a gente tem aqui magnitudes muito próximas uma das outras, né, mas esse segundo grupo aqui teve uma variação muito grande, provavelmente porque, sei lá, o telescópio foi iluminado ou abriu, enfim, teve algum tipo de luz ali contaminando o telescópio, e isso fez com que a magnitude aumentasse bastante aqui nesse caso. Então, por isso a gente vai considerar a extinção calculada usando a mediana. Tá? A gente fez isso aqui para uma estrela, né, a 110-229, de um dia de observação, que é esse dia aqui, e o nosso objetivo é fazer isso com imagens de 2011 até 2021. O outro passo seria, então, fazer o mapeamento, né, da poluição luminosa, né, para completar toda a caracterização, fazer esse mapeamento e estimar os efeitos, né, que ela tem nas nossas observações. Né. Aqui a gente tem 2 imagens da câmera All-Sky lá do oásis. A esquerda 2021, fiz um print, uma noite de observação, e aqui de 2023, que é um pouco mais recente. E mesmo que a gente perceba que provavelmente tem nuvens aqui na frente, né, atrapalhando um pouco a visualização, a gente pode dizer que tem tem bem mais iluminação do que antes, então provavelmente isso indica que a poluição luminosa lá está aumentando. Né.
Então, o nosso objetivo quando a gente fala em fazer... Certo. Nosso objetivo, quando a gente fala em fazer o mapeamento da poluição luminosa, é basicamente identificar de forma precisa, né, a imagem, coordenadas geográficas e saber com exatidão a direção e a altura dos focos de poluição luminosa, né, determinar se elas, se algumas observações que a gente está fazendo, como por exemplo de objetos tipo átinas, estão de fato sendo influenciadas por essa poluição luminosa. E aqui por último é um print de um site que mostra uma imagem, um gráfico, né, orientado de focos de poluição luminosa. Aqui a gente tem o OASE, tá? E aqui a gente consegue ver que possivelmente existem focos de poluição luminosa aqui, e o nosso trabalho vai dizer para a gente com um pouco mais de precisão qual é a direção desses focos. É isso. Obrigado.